O Irã construiu toda a sua estratégia militar em torno de drones. Agora, drones estão caçando membros do CGRI nas ruas de Teherã. Iranianos enviam localizações dos postos de controle ao Mossad e à CIA, e drones entram em ação para resolver o serviço. O regime massacrou 40 mil manifestantes. E agora o mesmo regime está sendo caçado pelas pessoas que sobreviveram. A situação está ficando tão ruim que agora estamos vendo alguns oficiais iranianos realmente desertarem do regime e se juntarem ao outro lado. Dá uma olhada. Mais 2 diplomatas iranianos pediram asilo, um na Dinamarca e outro na Austrália. Isso se soma a 2 diplomatas que desertaram da Áustria e da Suíça em janeiro. Ambos buscaram asilo na Suíça. Claro, devemos lembrar que as coisas estão bem diferentes agora em relação a janeiro. Os Estados Unidos pedem que oficiais da República Islâmica mudem de lado e ajudem a derrubar o regime. Além disso, outra coisa está acontecendo. Esses diplomatas, já inseridos no sistema, veem a situação no Irã e percebem que o regime pode não sobreviver. Por isso, estão abandonando o barco. Quando alguém pula fora, outros ficam mais propensos a fazer o mesmo. O regime islâmico não pode permitir isso, especialmente agora. Veja, dentro do Irã está acontecendo uma mudança de poder, e isso está criando caos. Os mulás e ayatolás tradicionais, que antes governavam o país, estão perdendo o controle após a morte de Ali Khamenei e sendo substituídos por comandantes da Guarda Revolucionária, que agora comandam tudo. Na eleição do novo líder supremo, já tínhamos algumas pistas disso. Recebemos relatos de que comandantes da Guarda Revolucionária ameaçam clérigos da Assembleia de Especialistas em suas casas para votarem em Mujtaba Khamenei, filho de Khamenei. Mas por que fariam isso? Talvez porque o novo líder supremo esteja em coma, inconsciente ou até morto. Agora, podem aproveitar sua ausência para comandar tudo. O líder supremo é o comandante em chefe e deveria comandar a Guarda Revolucionária. Mas se ele não consegue se comunicar, os comandantes ficam livres para agir. Veja este vídeo. Imagens da TV estatal iraniana de ontem mostram a cadeira do líder supremo vazia. Ele sequer consegue aparecer em público. Sabemos que ele se feriu porque a mídia iraniana confirmou na noite do anúncio. Porém, desde então, ele não apareceu mais. A situação está tão crítica que até a mídia estatal usa imagens de IA do líder supremo, sem conseguir uma foto real. Circulam rumores de que ele pode ter perdido uma perna ou ter ferimentos no rosto. Por isso, a Interosiadas está assumindo. Quando o líder supremo é criado pela inteligência artificial, a Guarda Revolucionária controla o país, o que é ótimo para os comandantes. Felizmente, nem tudo são boas notícias para a Guarda Revolucionária, já que há tensão crescente nas Forças Armadas. Poucos sabem, mas o Irã tem 2 exércitos, sendo um o Artesh. Esse é o exército regular, profissional, presente em todo o país. E há a Guarda Revolucionária, o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. Note o nome, islâmica, não iraniana. Isso mostra que é um exército ideológico criado para proteger a revolução, não o país. E o regime sempre favoreceu a Guarda Revolucionária e negligenciou o Artesh, porque temem que um exército profissional competente e com muito poder seja arriscado demais para os ayatolás. Bem, adivinha só, esse pensamento está saindo pela culatra. Há deserções na Guarda Revolucionária e sérias faltas de suprimentos. E as unidades da linha de frente operam com menos munição, comida e água. Em algumas áreas, a situação está tão ruim que as unidades recebem 20 balas para cada 2 soldados. E é aí que essa escassez se torna perigosa. Veja, o pessoal da Guarda Revolucionária está se recusando a transportar soldados feridos do Artesh para os hospitais, porque há uma escassez de sangue e de leitos hospitalares. Então, eles estão priorizando os deles. Isso está gerando tensões que sempre existiram entre os 2 exércitos. E agora, isso está vindo à tona. E adivinha só, é isso que o povo iraniano precisa. Para o regime colapsar, o Artesh deve se voltar contra a Guarda Revolucionária. E o Artesh realmente tem armas e possui armamentos que a população não tem. Se eles se voltarem contra a Guarda Revolucionária, poderão enfrentar os capangas que, em janeiro, massacraram manifestantes pacíficos e desarmados. Quero deixar claro que, embora não vejamos isso agora, há sinais indicando essa direção. Falta de suprimentos, mais deserções e a guarda se recusando a ajudar o Artesh. 2 exércitos separados, sem confiança mútua. Espero que as coisas sigam se deteriorando como agora. Precisamos falar sobre a nova fase da guerra implementada por Israel e Estados Unidos. Israel atacou pela primeira vez postos de controle do regime em Teherã.
A mídia estatal iraniana relata que 10 membros das forças de segurança morreram. Isso é muito significativo, pois os postos de controle são como o regime impede que as pessoas saiam às ruas. Quanto ao que faremos a seguir no Irã, detalhamos um plano com muitas surpresas para desestabilizar o regime e possibilitar a mudança. Temos muitos outros alvos, e não vou detalhá-los aqui. Mas para os agentes da Guarda Revolucionária, aqueles que se opõem ao povo iraniano nas ruas, direi apenas isto: vocês também estão na nossa mira. Quem depor as armas não será prejudicado. Quem não fizer será responsável pelo próprio sangue. E ao povo iraniano eu digo, venho falando com vocês e por vocês há décadas. O momento da verdade está se aproximando, porque não buscamos dividir o Irã. Buscamos libertar o Irã, livrá-lo do fardo da tirania e viver em paz com seu povo. Israel lança pequenos drones em cidades iranianas, surpreendendo a Guarda Revolucionária Islâmica. Durante esse tempo, falamos como o Irã se preparou para vencer a guerra, praticando terrorismo em países vizinhos e contra navios mercantes no Estreito de Hormuz, usando pequenos drones. Mas adivinha, eles nunca pensaram no que fariam quando o outro lado também usasse pequenos drones. E adivinha quem está realmente ajudando os Estados Unidos e Israel contra o CGRI? Cidadãos iranianos. Como pode ver, cidadãos iranianos enviam vídeos assim, basicamente expondo postos de controle ao Mossad e à CIA. Eles querem revelar onde ficam esses postos de controle sitiados, e então os drones entram em ação. Imagino que alguns estejam se perguntando por que os iranianos fazem isso. Antes de responder, lembre-se de curtir e se inscrever no canal, isso ajuda no algoritmo. Agora, vamos entender por que os iranianos estão fazendo isso. Bem, a resposta é óbvia se você acompanhou o que ocorre no Irã nos últimos 3 meses. Essas forças de segurança mataram 40 mil iranianos em janeiro. E adivinha, eles continuam matando iranianos inocentes sem motivo. Veja uma mensagem do Irã. Um homem foi parado em um posto de controle. A situação piorou e atiraram nele imediatamente. Uma abordagem de trânsito virou tragédia. Isso não é um caso isolado. Veja mais detalhes. Ouça. John, quando você conversa com iranianos que fugiram do país, que cruzaram a fronteira aqui para a Armênia, a principal emoção que você percebe imediatamente é o medo. Essas pessoas estão fugindo, deixando tudo para trás, muitas vezes apenas com uma mala e familiares, assustadas. Um homem nos disse que estava com medo de aparecer nas câmeras. Ele disse, às vezes é assustador para meus filhos. Minha filha teme muito esses barulhos. E sim, temos medo disso. Quando perguntamos por que as pessoas deixam tudo para trás e fogem de seu país, por que não ficar e protestar contra esse regime? Um homem respondeu, não sei se é possível protestar, pois eles têm uma visão religiosa. Qualquer um que protesta contra eles é considerado inimigo de Deus. Chamam os manifestantes de hereges e dizem que podem matá-los. Mataram 40 mil manifestantes em 2 dias. Do ponto de vista deles, vão para o céu por isso. Esse é o pensamento que possíveis manifestantes teriam que enfrentar no Irã. Os iranianos lembram o ocorrido em janeiro e o massacre de manifestantes pacíficos pela Guarda Revolucionária. Agora, expõem onde esses soldados se escondem. Os ataques vão aumentar nos próximos dias. Sinceramente, não sei como Israel está fazendo isso. Pequenos drones não conseguem ir de Israel até Teherã, pois não têm alcance suficiente. Isso significa que há agentes israelenses dentro de Teherã que estão operando, ou pelo menos ajudando esses drones a decolarem. Eles estão lançando esses drones. E isso é algo que vai tirar o sono de algumas forças do regime. E adivinha? Isso é uma ótima notícia. O objetivo dessa operação é claro: criar oportunidade para o povo iraniano sair às ruas. O que Netanyahu quis dizer quando disse ao povo iraniano nos próximos dias? Os próximos dias trarão a oportunidade de se libertarem. Estou trabalhando em uma reportagem sobre esse assunto específico agora, mas está claro que há coisas acontecendo nos bastidores que indicam que os americanos e os israelenses querem dar força aos civis iranianos que são contra esse regime brutal para irem às ruas mais uma vez. Não sabemos quando isso vai ocorrer ou se as condições vão permitir que eles saiam às ruas sem serem mortos pelas forças de segurança. Sabemos que, após a Operação Fúria Épica, muitos responsáveis pela repressão foram eliminados e as forças Bagid e o quartel-general da Guarda Revolucionária em Teherã foram destruídos. Esses golpes continuarão sendo infligidos ao regime iraniano, com expectativa de aumento nos ataques hoje e à noite.